E aí, galera, bora mais uma resolução aí do Nacional 2024 para meio que comemorar que é a última aí do Nacional 2024. Agora temos também um Instagram aqui, Gabriel Dalalho Prog, se você quiser seguir lá no Instagram, vai ser uma conta para esse canal aí. Não sei ainda exatamente o que eu vou postar lá, mas quando tiver vídeo, por exemplo, eu vou postar link nos stories, coisas assim. Então, quem quiser, tá aqui o Instagram. Ok, vamos então dessa vez para o problema C, que é o último da prova aí, para a gente fechar. E esse problema não foi feito por nenhuma equipe, nem durante competição nacional oficial, nem nenhuma equipe do Café com Leite. Eu não li ainda, né, a solução oficial, mas pensei nesse problema e vamos tentar resolver aí do jeito que eu pensei. Ok, vamos fazer uma leitura dinâmica e vamos pensar no problema. Basicamente é o Natal, bolas vermelhas, azuis. Aqui a Cindy, ela tem ela fez uma sequência com R bolas vermelhas e B bolas azuis. Tipo assim, por exemplo, 3 e 2. Assim, tava lá as bolas. Aí o Grinch veio e trocou a sequência dela por uma sequência qualquer aí que contém vermelho, azul e também bolas verdes, né? E ok. Aí a Cindy quer, assim, é, recuperar a sequência dela. Aí é basicamente, você tem assim a sequência original, que é R bolas vermelhas e B bolas azuis. E você vai ter essa sequência que é a nova aí, com bolas vermelhas, bolas azuis, bolas verdes. Aí basicamente você quer fazer várias carries nisso aqui, e você quer saber assim, para uma certa subsequência, né? Uma certa, tipo, subvetor, né? Uma subsequência contínua aqui nessa sequência aqui. Você quer saber quantas operações leva para transformar essa subsequência na sequência original que ela tinha de R bolas vermelhas e B bolas azuis. Então, por exemplo, e as operações, né? Você pode adicionar bola, remover bola ou trocar uma bola em qualquer posição na subsequência. Então, o que você pode fazer nesse caso aqui? Trocar B por vermelho, G por vermelho, fica essa aqui normal e põe azul, azul. Então, você com 4 operações, você fez essa subsequência virar a sequência original. E é basicamente isso. O problema vai te dar R e B, que são até 1 milhão, de 1 a 1 milhão. Depois vai dar a sequência com vermelho, azul e verde, que pode ser até 500 mil, né, de tamanho. Aqui tá. E depois vai ter 10 a quinta carries, que você vai receber um L e um U, que significa o início e o final da subsequência, e aí você tem que dizer, né, qual que é a resposta para cada subsequência. Então a gente viu ali que aquela é do exemplo, né? 3, 5 é 4, aí 1, 5 é 3. 1, 5 é 3 porque, ó, 1 até 5 você poderia trocar essas três, ó. Você troca isso aqui para vermelho, essa azul, essa azul. Pronto, você faz a sequência original com 3 movimentos. E essa 1, 3 é 2. 1, 3, você pode adicionar um azul no fim e adicionar um vermelho no início, que tá tranquilo, que aí você volta na sequência original. E aqui ele foi bem camarada, aqui, né? Os problem setters foram bem camaradas em dar vários exemplos aqui de entrada. E é isso basicamente. Ok, vamos pensar nesse problema. Então, bora lá aqui. Você tem uma sequência lá,
um monte de vermelho, um monte de azul. E você basicamente vai receber várias sequências aí, né? Que são subsequências para que você precisa transformar, né? E essa sequência pode ter vermelho, né? Verde, azul, tal. Sei lá, pode ser de qualquer maneira aí. Ok. Vamos primeiro pensar no problema em que você quer transformar uma subsequência em uma cor só. Então vamos dizer assim, né? Vai que, eu não sei até se o B pode ser zero, porque senão seria um caso, todos têm que ser pelo menos um, né? Mas é quase como se pudesse ser zero, né? Seria um caso particular, seria, por exemplo, tudo vermelho ou tudo azul. Então vamos dizer assim, para transformar, sei lá, aqui, para transformar uma subsequência inteira em R vermelhos. Vamos analisar primeiro isso aqui, que aí de repente pode ajudar a gente a resolver o problema. Para transformar a subsequência em R vermelhos. Então você quer R vermelhos e você tem uma sequência aqui de pode ser qualquer coisa, né? RGB, B, R e ok. Qual que vai ser o número mínimo de movimentos que você transforma em R vermelhos? Aí entra alguns casos, né? Se R é maior que o tamanho aí, né? Vamos dizer assim, tá tamanho aqui, né? Pode ser len também, sei lá, eu fico misturando português e inglês. Se R é maior que o tamanho, qual que seria a resposta? Se o R é maior que o tamanho, então, sei lá, tem que ser tudo assim, ó. Você poderia fazer o quê? Tudo que não é R, você tem que transformar em R. E depois você tem que completar o número de R's que falta. Basicamente, esse é o jeito ótimo, né? Não tem... você pega tudo que está errado, você tem que fazer alguma operação. Você poderia remover, só que você vai ter que colocar mais R no final, então você vai querer trocar. Você troca B por R, troca B por R, G por R e tal. Aí você trocou todos. Só que se você trocar todos ainda, não vai dar o número de R suficiente. Então, tem que botar mais R aqui. Então, assim, no final, contando essas trocas e os R's a mais que você tem que colocar, basicamente a resposta é R menos count R, certo? Você tem o R, tem a contagem de vermelhos dessa string. Então, o que era vermelho nessa string não vai precisar de operação. Agora, todos os outros, vamos dizer assim, caracteres, né, incluindo os que não tá, né, os que estão para fora aqui, os que são diferentes de R, eles precisam de operação. Então, a resposta basicamente é essa. Ok. E se R for menor ou igual a tamanho, né? O que vai ser nesse caso? Aí o que a gente vai ter? Vai ter, por exemplo, assim, tá? E aqui, assim, né? Aí, o que eu posso fazer para ser... para tentar, de uma maneira ótima, transformar isso aqui nisso? Bem, todos os R's você vai querer aproveitar. Tipo assim, eu já tenho, por exemplo, 3 R's. Então, por exemplo, se eu tenho 3 R's, eu posso simplesmente apagar todo o resto. Então, eu removo os G's e removo os B's. Então, nesse caso aqui, vai dar 5 a resposta, né? E aí, esse seria um caso em que, por exemplo, o caso em que eu tenho R's suficientes. Então, assim, se R menor ou igual a tamanho E, count R, a contagem de número de R's ali, for maior ou igual a R, qual que vai ser a resposta? A resposta vai ser, basicamente, você só precisa apagar. Você tem o número de R suficientes aqui para você deixar só R. Então, assim,
você vai pegar o tamanho menos R e você consegue fazer isso aqui, porque você pode escolher vários que não são R, pode acabar tendo que remover R's também, mas a resposta basicamente vai dar tamanho menos R. Agora, se o R é menor ou igual a tamanho e count R é menor que R, aí, por exemplo, o que vai acontecer aqui se eu tirar esse R aqui, por exemplo, deixo um R só. Aí, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser diminuir a minha string para o tamanho 3. Então, eu posso diminuir tirando B, G, ok? Diminuir para 3. Só que agora o que eu preciso? Trocar esses dois para R também. Então, na verdade, o que acontece? A única bolinha, né, as únicas bolas que não vão precisar de operação vão ser essas aqui, né? O resto precisa. Então, nesse caso, é tamanho menos count R a resposta, né? Então, tem esses 3 casos aí para transformar, né? Que eu vou tirar também inútil. Para transformar uma sequência aí em uma cor só. Ok. E agora, e para transformar na sequência RB, né? Para transformar na sequência RB, basicamente assim, eu tenho que pegar uma sequência lá, RGB, sei lá, aqui, tá. E o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que, para criar uma sequência RB, eu vou ter que, basicamente assim, meio que escolher uma posição para fazer um corte aqui nessa sequência e falar que, por exemplo, que esse aqui eu quero transformar em todos os nos R's vermelhos e essa parte aqui eu quero transformar nos B azuis, né? Então, por exemplo, você pode tentar fazer de todas as maneiras aqui. Então, assim, por exemplo, deixar todo mundo para virar os azuis e os vermelhos se adiciona tudo, né, do zero. Ou você pode deixar aqui um vermelho ali e tentar fazer todo o resto virar B. E você tem que basicamente fazendo tudo isso aqui. Então, você, né, não tem outro jeito, né? Você não consegue usar, assim, esse R no começo. Você não pode trocar a ordem, né? Se tivesse a ordem, se pudesse trocar de ordem, aí era outra coisa. Mas esse R aqui, por exemplo, ele nunca vai poder ir para o começo para me ajudar a fazer lá. Então, é sempre assim, eu tenho que escolher uma posição para cortar. E aí eu vejo, por exemplo, faço a mesma, a volta, cai nesse problema de cima, né? Eu tenho duas subsequências e eu quero perguntar qual que é o custo dessa subsequência virar tudo igual, né? Aí tem essa fórmula aqui para o R e para o B vai ser a mesma coisa, né? Só que vai mudar para a contagem, né? De B e tal, né? Aí, ok. Então, assim, para toda posição de corte, pegar o mínimo da soma das respostas. Então, você vai ter a soma da resposta do R mais a do B, e você vai ter que pegar esse mínimo. Então, por exemplo, para o R, vamos dizer assim, que aqui eu fiz um tamanho, tamanho 1, né? E um tamanho 2. Então, eu tenho tamanho 1 e tamanho 2. Ok. Aí, por exemplo, para o caso aqui, a gente viu para o R, né? Seria o quê? Seria, tipo assim, os casos. Se R maior que tamanho, então vai dar isso aqui. Se R menor que o tamanho aqui, vai dar isso aqui, né?
E tem o count R aqui e tal. Ok. E para o B, né, a mesma coisa, né? E aqui para o B é a mesma coisa. Tipo assim, vai ser um tamanho 2, né? E vai trocar só a questão do... Esse count B vai ser a contagem de Bs nesse segundo segmento, né? Então, contagem de Bs aqui, contagem B, aqui vai dar, né, tamanho B, 2, 2, aqui é B. E acho que eu troquei tudo, só que não. Agora acho que eu troquei tudo. Ok. Aí é o seguinte, já tá dando, dessa maneira aí, já tá dando para fazer o problema em quê? Em carry vezes tamanho do intervalo. Né, porque eu posso pegar para toda posição de cortar aqui, eu testo todos os tamanhos 1 e os tamanhos 2, né, incluindo o tamanho 1, 0 e o tamanho 2, 0. Faço essa verificagem aqui, verificação, e eu somo a resposta e beleza. E aí eu poderia, né, a resposta para, assim, dado a subsequência e onde eu vou cortar ela, eu consigo a resposta disso em O de 1. Né? O de 1 aqui eu faço esses ifs, né, um monte de if, e eu consigo essa resposta. Ainda não é o suficiente, né? Porque assim, a sequência pode ter tamanho 500 mil, né? E são 100 mil carries, então você não vai conseguir fazer todos esses cortes, testar todos esses cortes e pegar o mínimo. Então a gente vai ter que arranjar algo mais esperto que isso aqui. Aí é o seguinte, se você olhar para esses casos aqui, o que acontece? Imagina que você está fazendo assim os cortes aqui e você começa com o tamanho 1, 0, depois 1, depois 2, depois 3. O que vai acontecer com a fórmula do R? A fórmula do R vai ser o seguinte, a primeira questão aqui é se o R for maior que o tamanho 1. Sempre começa aqui, porque o R é 1, por exemplo, né? Então, tamanho 1 tem que começar com 0, né? Que é uma possibilidade de você fazer um corte aqui, deixar, né, tudo para o B e nenhum para o vermelho, vamos dizer assim. E aí, então, a fórmula para o R sempre começa nesse. Então, assim, ele vai... Tamanho 0 é essa fórmula. Tamanho 1, aqui no caso eu estou usando o maior aqui. Então, tamanho 1 também é essa fórmula. Quer dizer, tamanho... Tamanho 1, aí já, se o R for 1, aí não é essa fórmula, aí é a de baixo, né? Aí, mas assim, você vai começar tamanho, aí até que ele alcance R. Quando ele alcançar R, aí ele começa a vir para ou, ou essa fórmula, né? Ou ele vem para essa fórmula, ou ele vem para essa fórmula, dependendo da contagem dos R's nesse prefixo aqui. Mas aí é o seguinte, esse aqui também, por exemplo, a contagem de R maior ou igual a R. Pode ser que chegue uma hora assim que você bata o número de R's, quer dizer, que o tamanho 1 chegue no R, e pode ser que seja tudo R no começo, né? Aí se for tudo R no começo já está nessa fórmula. Mas se não for tudo R no começo, ele vem para essa fórmula aqui. Eu vou até trocar de posição para facilitar. Ok. Ele vem, então, para ou essa fórmula aqui, ou essa fórmula aqui. Mas, por exemplo, ele vai primeiro começar na primeira, depois ele vai, ou ele vai para a segunda, ou ele vai para a terceira. Mas, uma vez que ele esteja, por exemplo, nessa terceira aqui, o count de R maior ou igual a R, se eu for aumentando o tamanho 1, o count de R só aumenta. Então, ele nunca sai dessa fórmula, né? Mas se tiver nessa fórmula aqui, se eu for aumentando o tamanho aqui, vai aumentando o count R, pode ser que o count R uma hora chegue em R, e aí começa a valer essa fórmula. Então, se você for pensar assim, nessa fórmula aqui,
se você for aumentando o tamanho 1, você começa nessa, aí depois você pode ou não vir nessa, e depois você pode ou não vir nessa aqui. Mas é sempre essa ordem. E tem, especificamente, vai ter uma ou duas posições em que a fórmula muda. Então, assim, ela começa sendo essa, aí uma hora ela muda, ou ela muda e já vira essa e acabou, né? Só muda uma hora, ou ela vai mudar, virar essa, e aí depois ela pode acabar mudando e virar essa aqui. Mas o importante é que você, com isso aqui, meio que você consegue achar certinho qual seria o intervalo em que cada uma dessas fórmulas vai ser aplicada. Então, no começo é essa aqui, depois é um intervalo com isso aqui, depois um intervalo com isso aqui. Então, você consegue determinar assim, se o corte for daqui até aqui, vai ser essa aqui. Se o corte for daqui até aqui, vai ser essa aqui, né? Um aqui é fácil, né? Tipo assim, o tamanho 1, quando ele chega em R, é um ponto em que vai mudar a fórmula, né? E o outro aqui assim, é só um pouquinho mais difícil, mas você tem que saber qual que é a posição em que a contagem R bate um certo número, né? E isso aí não é tão difícil assim de fazer. Por exemplo, teria dois jeitos, assim. Por exemplo, se você tiver a soma dos prefixos, você sabe exatamente assim, se eu der um tamanho 1, você pode pegar soma de prefixo e subtrair prefixos para achar exatamente quantos R's tem num certo intervalo, né? Isso dá para ser O de 1. E aí, com uma busca binária, você, por exemplo, poderia encontrar a partir de qual posição que o count R é maior ou igual a R. Poderia ser um jeito. Outro jeito é pré-computar a partir de qual posição o count R é maior ou igual a um certo número para da contagem de 0 até a contagem máxima de R's na string toda. Você também poderia deixar isso pronto para qualquer R possível aqui, né? O R é até 1 milhão, só que assim, a própria string não vai até 1 milhão, então se o R for muito grande, você já sabe que só vai ficar talvez assim, nesse aqui, né? Coisa assim. Mas enfim, você consegue achar os pontos aqui onde muda. E a mesma coisa para o B. A única coisa que o B vai ser o contrário, né? Ele começa nessa fórmula, possivelmente, depois possivelmente passa para essa, e depois possivelmente passa para essa. Da mesma maneira que o R, tem dois pontos possíveis aí que, que a fórmula vai mudar, ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? Você vai ter assim um monte de posição lá, Aí, por exemplo, você acha assim, ó, que nesse ponto aqui e nesse ponto aqui vai ser a mudança da fórmula do R. E aí você acha depois também que, sei lá, nesse ponto aqui, acertei o mesmo, nesse ponto aqui, por exemplo, são os pontos em que a fórmula do B muda. No final das contas, quando que a fórmula da soma dos dois muda? Vai ser, por exemplo, a união, assim, né, desses aí. Então, é tipo... vai ser assim... na verdade, assim, aqui tem as posições, né? Então, tipo... teria que ser... para indicar isso melhor aqui, tem que ser, tipo assim... botar um espaço entre aqui. Entendeu? Que assim, você tem que ver onde que é o corte, né? E aí você vai ter, por exemplo, que assim. Então assim, se você botar o corte, tipo assim, aqui, por exemplo, aqui, ou aqui, entre esses dois, ou aqui, ou sei lá, até aqui, você tem uma fórmula. A partir daqui, você vai ter outra fórmula.
Aí aqui é a mesma fórmula, aqui é a mesma fórmula, aí aqui também vai mudar a fórmula do B, então vai mudar a fórmula geral. E aí, mesma coisa, mesma fórmula, aqui muda a fórmula, entendeu? Então, tem vários pontos em que muda a fórmula. Mas aí, ó, você vê que sei lá, a fórmula não é tão complicada assim. Então, para cada intervalo, se a gente conseguir calcular quais são esses intervalos, para cada intervalo a gente pode tentar ver quem que é a posição que dá a soma mínima. E aí são possivelmente 9 casos, né? Porque você pode pegar uma fórmula daqui e outra fórmula da de baixo. Então pode ser isso mais isso, pode ser isso mais isso, né? Pode ser isso mais isso. Então são 9 casos possíveis aí, aparentemente, que pode acontecer. Mas aí vamos analisar esses casos aí. Se você vê aqui, por exemplo, primeiro caso, vai ser esse mais esse aqui. Vamos deixar esse aqui para depois. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso vai ser mais, aí esse tamanho 2 menos count B. E aqui vai ser, por exemplo, esse aqui mais esse aqui, né? E aqui vai ser meio chato, só que vai ser os 9 casos aqui. Pra gente dar uma olhada. E aqui... aqui... Vai pegar esse aqui segundo. E terceiro aqui. Finalmente. Então, assim, a gente tem 9 possíveis fórmulas aí que você, teoricamente, vai ter que, assim, você vai ter o subproblema. Dado um intervalo, né, de possíveis cortes, qual é o que dá o menor valor usando essa fórmula aqui. Aí, por exemplo, vamos ver os casos meio que fáceis aqui. Por exemplo, isso aqui, se o tamanho todo é tamanho, né? Vamos fazer assim, o tamanho da carry. Tamanho. Esse caso aqui, ele é tamanho menos R menos B, por exemplo. Porque o tamanho 1 mais o tamanho 2 é o tamanho da carry. Isso aqui é constante. Então, por exemplo, essa fórmula aqui, não importa onde eu corto, é a mesma coisa. Então, se cair a fórmula, essa tipo de fórmula para o R e esse tipo de fórmula para o B, isso aqui é constante. Então, na verdade, por exemplo, eu pegando qualquer corte possível nesse intervalo e calculando, pronto, eu já... Quer dizer, qualquer corte possível ali, ele vai dar isso aqui e beleza. Então, para esse intervalo, eu pego um qualquer, calculo isso aqui e vejo se por acaso é a melhor resposta. Ok, vamos ver outros casos fáceis aqui, ó. Aqui o que varia, ó? Varia tamanho 1 com... Ó, aqui é tamanho 1, tamanho 2, né? Então, tipo, também tem assim, dá tamanho menos R menos count B. Aí, por exemplo, isso aqui é constante, constante, e você tem count B. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, você vai querer o maior count B possível. O maior count B possível é quando você vai aumentando o tamanho do intervalo B e vai aumentando a contagem de Bs, né? Se você for aumentando, ou fica o mesmo no contagem de Bs, ou a contagem de B aumenta. Então, você vai querer trazer o corte aqui para o começo. Então, por exemplo, esse aqui, ele vai assim, mínimo quando count B
máximo. Então, por exemplo, esse aqui, ele seria o caso que ele seria seria o primeiro corte, literalmente. O primeiro corte que está nessa fórmula, ele é o mínimo para essa fórmula. Qualquer corte que você pegar diminuindo o count B, você só está piorando. Então, se cair essa fórmula, você tem que é o primeiro corte possível. Aí, por exemplo, esse aqui ainda é um pouquinho mais. Vamos deixar isso aqui para depois. Esse aqui vai dar tamanho menos B menos count R. Que é a mesma coisa, é o similar disso aqui. Só que esse é o count R, né? O mínimo quando count R é máximo. Então, por exemplo, para esse aqui vai ser o último corte, porque o último corte é o que vai deixar o count R maior possível. Então, caindo essa fórmula aqui, você pega o último corte do intervalo. Aí aqui tem, esse aqui é tamanho, né? Tamanho 1 mais tamanho 2, menos count R menos count B. Depois a gente vê esse aqui, ele é parecido com esse caso aqui, ó, que é uma constante menos a soma dos dois counts. Aqui tem três coisas que mudam, ok? Esse aqui tem duas coisas que mudam aqui. E aí começou assim, tem duas ou três, beleza. Vamos analisar agora os casos em que, sem ser esse aqui que tem a soma dos dois aqui, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, sei lá. Tem aqui count R menos count R e mais tamanho 2. Esse aqui, ele é o quê? Se você for pegar o corte e for mudando a posição dele e indo para a direita, o que vai acontecer? Quando você vai para a direita, o tamanho 2 diminui. Tá nesse aqui. Tamanho 2 diminui. Sempre diminui, então, assim, vai para a direita, o tamanho 2 diminuiu. E o count R, ele pode aumentar ou não. Então, assim, essa fórmula, no final das contas, indo para a direita, você vai ter qual que vai ser a diferença? Vai ser tamanho 2 sempre menos 1, ok. O count R pode ser o mesmo. Se for o mesmo, a fórmula aí vai dar menos 1, né, de incremento, tipo assim, ela vai diminuir 1. Ou se o count R se ele aumentar, né, o que vai acontecer? Se ele aumentar, ele vai fazer menos 2 aqui, né? Vai fazer tipo assim, esse vai fazer menos 1 e o count R aumenta, e aí como está negativo, vai dar menos 1 e vai ser menos 2. Então se estiver nessa fórmula e você for indo para a direita, é decrescente. Então, ou seja, para essa fórmula aqui, você tem que se o valor mínimo vai ser o último, né? O último corte. Tem que ser o último possível do intervalo aí. Porque se indo para a direita vai diminuindo o valor. Da mesma maneira, né, sempre tem o equivalente aí dos dois lados. Então, assim, aqui não é. Esse aqui é tipo assim, count R tamanho 2. Aí tem tamanho 1, count B. Aí, para a mesma coisa assim, ó. Aqui, indo para provavelmente indo para a esquerda, aí vai ser decrescente. Assim, se for para a direita, o tamanho aumenta, count B pode diminuir. Então aqui ele é crescente. Esse aqui é crescente, se você fizer a mesma análise.
crescente, decrescente. Aí aqui tudo foi, aí falta só... Aí eu tenho esse aqui, que é tamanho 1 menos count R menos count B, e tem tamanho 2 menos count, menos count. Aí é o seguinte, quando você vai, por exemplo, nesse aqui, indo para direita, você pode acontecer o quê? Tamanho 1 sempre aumenta. Aí esse count R ele pode aumentar, né? Pode aumentar ou ficar o mesmo. E o count B ele pode diminuir ou ficar o mesmo, né? E os dois, na verdade, né, quando você vai para a direita e deixa um R passar, né? Então quer dizer que, tipo assim, os dois não mudam ao mesmo tempo, porque não tem como mudar a contagem de B e R ao mesmo tempo. Porque ou passa um R, ou passa um B, ou passa um G. Não tem como passar um R e um B, assim. Então, tipo assim, se você for analisar, indo para a direita, essa soma aqui de count R e count B, essa soma ela pode aumentar, o R pode aumentar 1, né? O, o B só diminui, né? Tipo assim, o R pode... Então assim, se passar um R, aumenta um R aqui e o count B fica o mesmo. Então, por exemplo, estou fazendo a soma, assim, a soma seria o incremento mais 1. Se passar um G, não muda nada nos dois. Se passar um B, aí o count B diminui, e aí isso aqui, né, isso aqui pode ser os incrementos possíveis. Isso aqui eu fiz da soma aqui, né, tipo assim, vamos separar aqui o count R mais count B, vendo esse caso separado. Indo para a direita, né, você mudando o corte para a direita, ele pode ser mais 1, 0 ou menos 1. Aí no caso aqui, é menos, né? Não vai mudar nada, porque o menos 1 vira mais 1 vira menos 1. Mas o tamanho 1, ele sempre aumenta 1. Então, por exemplo, se os incrementos possíveis eram esses, os incrementos possíveis agora vão ser esses aqui. E isso aqui quer dizer, crescente. Tipo assim, se for essa fórmula, você vai querer ir para a direita, porque ou vai ficar o mesmo valor, ou vai aumentar. Quer dizer, você vai querer pegar o primeiro corte, porque assim, é crescente. Então, o primeiro corte é o mínimo. Porque se você for para a direita, vai ou aumentar ou vai ficar na mesma. Então, nesse caso, seria o primeiro corte, a melhor resposta. Esse caso aqui também é análogo e vai ser, sei lá, decrescente também. Ou é crescente ou é decrescente. Se eu errei ali, é um dos dois. E aí, acho que todos aqui eu já vi que ou é constante, ou é decrescente, crescente. Só falta esse aqui e esse aqui, que não é nem decrescente e crescente. Bem, para esses até agora, né, o crescente e o decrescente, o que eu posso fazer? Em vez de eu ficar tentando fazer exatamente, por exemplo, ver os 9 casos e tal, né? O que eu posso fazer para todos os outros casos, tirando esse aqui e esse aqui, se eu pegar o primeiro do intervalo e o último do intervalo e testar qual que seria quantos passos levariam você testar o primeiro e o último corte, eu já mato 7 possibilidades aí. Porque mesmo o constante, mesmo o crescente, o decrescente, uma das extremidades vai ser a melhor resposta. Então, para todos esses 7 casos, eu posso simplesmente, né, pegar o primeiro corte e o último corte e ver qual que seria a melhor resposta entre eles, né? E no final, você pega todos os intervalos de forma diferente e faz isso e vê a resposta. Aí os únicos casos aqui, né, que vai ter esse problema, vai ser esse e esse aqui. Esse aqui, eles, né, se você for indo para a direita, pode subir, pode descer, que é mais ou 0 ou menos 1.
E aí não é, pode ser que a resposta esteja lá no meio do intervalo, né? E aí a gente não pode passar pelo intervalo inteiro, porque senão vai dar tempo limite excedido. Aí só analisar aqui, esse caso aqui cai quando o B é menor que tamanho 2 e o count B é menor que B. Pode cair esse caso mesmo, né? Quando, por exemplo, se o R e o B eles são pequenos, né, e tem muitos Gs, então o count R não chega a R, o count B não chega a B, e aí fica esse caso aí que é tamanho menos as contagens aí de R e B, né? E aqui também é uma constante menos count R, count B. Então, falta a gente saber como é que é menos, né? Menos a soma. A gente ficou com o seguinte problema. Para as duas fórmulas faltantes, para as duas fórmulas que não são, né, nem crescente, nem decrescente, o que eu preciso? Tenho de saber qual é o valor máximo dessa soma aqui nesse intervalo. Então, porque assim, aqui quero o valor mínimo, aqui é negativo, então para ser o valor mínimo, né, carries de count R mais count B máximo num certo intervalo. E aí, como é que eu posso fazer isso? Se a gente pegar, né, as somas assim de prefixo aí, por exemplo, aqui tem, assim, antes, assim, tem a carry, né, a carry vai ser, tipo assim, a partir daqui, né, o U e o L, né, ele usou, U e L? U e L de LU, né? Por que é LU? As letras. Não sei. L left, U. Não sei por que é LU, não é left right? Sei lá. Ah, porque já tinha usado R, né? Acho que é por isso. LU. Enfim. Para eu maximizar isso aqui, eu posso, na verdade, por exemplo, maximizar a soma do prefixo inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui o count R, é tipo assim, count R é igual a, vamos dizer assim, o count da posição do corte, assim, count R da posição do corte, isso sendo desde o começo até o corte, menos os R's que tem antes do L, menos os R's antes de L, que seria uma subtração aí do prefixo aqui. E o count B seria tipo assim um count B da posição I, que seria desde o fim até a posição, menos o B's, né, contagem de B's, depois de U. E assim, a contagem de R's antes de L, contagem de B's antes de U é constante. Para uma certa carry, você tem um número constante de B's depois do U e R's antes do L. Então, o ponto que maximiza aí a fórmula vai ser ponto onde maximiza por exemplo, count R e mais count ponto onde maximiza count R e count B, sendo que o count R I é a quantidade de R's no prefixo inteiro até a posição I, né? E no caso também tem que só ver, né, que tem o corte é entre duas posições, então é meio que assim, é um count R até uma posição e um count B até a posição logo depois, né?
Então, mas, assim, aqui a fórmula tipo, não está certinha, mas basicamente é isso. Você precisa maximizar essa soma de count R do prefixo mais a soma de count B do sufixo. E isso aqui não depende da carry. Ele é assim, vamos dizer assim, ele não depende do intervalo específico da carry. O que a gente pode fazer é fazer um vetor VI, que seja igual a esse count R, I, mais count B, I. E esse é um vetor que vai ser do tamanho da sequência. Ele não muda, porque a sequência, apesar de a gente estar fazendo as carries, de como mudar, com o número mínimo de mudanças, ele especifica que são só carries de perguntar qual que seria o número de operações, mas não vai, is not actually transformed into RB sequence. Não vai haver nenhuma mudança nessa string aqui. Então, você pode montar esse vetor aqui, e esse vetor é estático. E as nossas carries, se a gente cair nessas fórmulas aqui mais chatas, aqui, que pode ser que o mínimo esteja no meio, a gente pode achar a posição de mínimo fazendo um range minimum carry, né? Fazendo qual é o mínimo no intervalo de V, né? E você consegue fazer isso em log n, com segtree, com sparse table, né? Que pode até ser em odd 1 com sparse table, com pré-processamento em n log n. Enfim, tem várias maneiras de fazer, mas basicamente a gente transformou o problema em assim, vai ter que achar esses intervalos, depois de achar os intervalos, você vai ter que também fazer uma carry para achar o valor mínimo de VI num certo intervalo, né? Que pode ser aí ou segtree, e eu acho que como o vetor é estático, talvez eu use aí sparse table para tentar fazer essa carry. Então, seria essa a ideia aí que eu pensei, pelo menos. Então, bora fazer aí, tentar codar isso aí. Então, ok, né? Aí, assim, né? Vai ter que tomar bastante cuidado em questão de WA e tal. Os casos de teste, felizmente, assim, eles não são grandes, então a gente teria que testar, né, esse range minimum carry num certo intervalo. Os casos de teste talvez não vão ajudar muito com isso, mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer isso aí. Ok. Então, assim, eu vou ter a minha string lá, que vai passar. Vou ter o R e o B aqui. RB. Aí você vai ter aqui a string e depois as carries. Ok. Então, RB e vou botar aqui S, né? E aí, é isso. Vou botar um N aqui, só para ser o size de s.size. E agora eu vou precisar dos pré-processamentos aí, principalmente da soma de prefixos. Então, assim, bem, a contagem pode ser int mesmo. Prefixo, eu vou usar assim, prefixo, eu preciso do prefixo assim pro R, né? Então, assim, vou botar aqui maxn, aí o tamanho aqui né, é 500.000, maxn 500.000. Aliás, esse problema tem 1.5 segundos. Né? Esse aqui é quase 1 milhão, 1 milhão sobre 2. Então vamos ter que tomar cuidado aí, né, nas constantes aí.
Então você tem prefixo maxn, aliás, sempre deixar um chorinho aqui. Você também tem a posição em que você consegue um certo número de R's. Então, assim, para eu saber a posição que vai mudar a fórmula ali, eu vou fazer um pré-processamento que vai me dizer assim, dado, tipo assim, eu quero 10 R's. Qual é a primeira posição que você tem 10 R's no prefixo? E aí eu faço aqui o sufixo também, que aí esse vai ser para o B, né? E o pós-B também vai ser assim, qual é a primeira posição em que o sufixo tenha pelo menos I bolinhas, né? I bolinhas azuis. Então, esse vai ser o primeiro, primeiro pré-processamento, que vai ser relativamente tranquilo aí. Aqui, talvez eu vou usar... vou usar de index assim 1, de 1 a n. Então, vou ter que ler SI menos 1, né? Mas eu vou fazer assim. Então, assim, eu começo aqui prefixo de 0 é 0, tem zeros R's lá, né? Antes da negócio, e aí faz assim, prefixo de é igual a prefixo de menos 1, né? Mais, aí você pode verificar se o SI menos 1 é igual a R. Aí você está fazendo isso aqui. Aí você pode fazer assim, para o pós-R, você pode, assim, se realmente, por exemplo, se isso aqui... vamos fazer, esse prefixo de ele aumentou, se ele aumentou, quer dizer que ele é a primeira posição, por exemplo, prefixo I, é a primeira posição em que se alcança a soma prefixo I. É o I. Então, assim, ele aumentou, chegou em, tipo, por exemplo, 3. Então, ele chegou naquela posição, é a primeira posição em que se atinge esse valor aqui. Então, esse pré-processamento, ele calculou aqui as coisas pro vermelho. Aí, agora, vai ter o contrário, sufixo. Vou botar aqui n mais 1, 0. E aqui eu tenho que começar com n maior ou igual a 1, i menos menos. E aí eu vejo assim, se sufixo de i vai ser o sufixo de i mais 1, mais, se o SI menos 1 é B. Ok, aí se você tem o sufixo aumentando em relação ao último, que é o mais 1, você também diz que a posição B, né? A primeira posição que você tem o sufixo com isso aqui de B's, vai ser esse I. Ok. Então, fiz o pré-processamento aí da questão da contagem de R e de B's. Agora, tem o pré-processamento para as carries, aqui que vão ter que ser nesse estilo aqui da soma, né? Aí, aí vamos ver. Vamos fazer um V aqui. Então, primeiro montar o V, que vai ser o seguinte. Int E1 até... Aí, assim, esse V, ele vai ter que ser cortes, né? O corte, ele pode ser assim, você pega a posição... Por exemplo, o primeiro corte é pegar a posição 1
e a partir dela fazer tudo pro B e não deixar nada pro R, né? Ou você vai indo e deixa a partir da posição N mais 1 pro B. A N mais 1 significa que o vermelho vai pegar até a N e o B vai pegar a partir da N mais 1, que na verdade é nada. Então tem que ter esse questão dos cortes, né? Tem um a mais além de N. Então tem que você tem que escolher aí como representar. Mas basicamente eu vou fazer VI igual. Aí, por exemplo, pro R, eu vou fazer prefixo i menos 1, né? Você vê assim que mesmo com i igual a 1, aqui vai dar 0 e eu já tô fazendo o índice aqui para ajudar nisso aqui. E o sufixo i. Então, essa é a soma aqui do count lá, né? E considerando o vetor inteiro. Aí, a partir disso, eu só preciso ter uma função que eu quero, sei lá, o mínimo, o menor valor de v num certo intervalo. Então, eu preciso ter alguma coisa que me dê isso aí. Pode ser uma segtree, pode ser uma sparse table aí, né? Aí, sei lá, eu vou... Vamos pegar aqui, né? Como a maratona tem material de referência, eu vou pegar aqui já pronto pra gente não... range minimum carry static vector, acho que tem... tem esse aqui... Aí tem o... Oh, meu Deus. Aqui tem, por exemplo, esse negócio do sparse table usa, por exemplo, tamanhos de potência de 2, e aí ele vai calculando, faz um pré-cálculo n log n, para calcular assim, quem que é o menor elemento em todos os subsequências de tamanho 1, depois em todos os subsequências de tamanho 2, todos os subsequências de tamanho 4. E aí, depois de fazer toda essa tabela, como nesse problema não vai mudar essa tabela, você consegue usar isso aqui. As carries, depois desse pré-processamento de n log n, elas são O de 1, porque você pode pegar e... Vamos ver aqui onde que ele... você pode pegar e, por exemplo, você quer tipo assim, o menor valor de 0 a 6. Aí você consegue juntar aqui dois intervalos aqui de tamanho 4, que juntos vão dar esse 6 aqui, e aí você, em um O de 1, assim, você já consegue responder a carry. Então eu vou usar esse aqui, eu vou copiar um pouco dele aqui e vou adaptar para o problema aí. Acho que eu preciso ter aqui, esse aqui é onde ele vai pedindo as carries. Mas é basicamente assim, aqui tem uma função, dado o array, né, e o L e o R, aí você diz qual que é o mínimo. Engraçado, por que ele põe array aqui? Array... Bem, tá, vamos copiar aqui e... Então assim, aqui vai ter questão do range minimum carry. Aí aqui esse lookup vai ser eu vou botar vector int e a gente vai calculando os valores e vai aumentando aí, mas tem que ser max n. Aí aqui o carry range vai ser... Isso aqui é só um pair, assim, né? Por que ele tá usando... Eu nem uso isso aqui, sei lá. Pra onde que ele foi usar? Aqui, carry... Nossa. Tá, não precisa disso.
Eu comecei a achar que era melhor eu ter feito do zero. Aí, ó, aí tem um pré-processamento. Você passa aqui. Vamos fazer o... Ah, já que ele usa ARR, vamos trocar aqui para ARR. Pronto. Aí aqui não tem mais aqui. O N e o ARR estão lá. Ah, no caso aqui ele faz com N, mas não... Ah, aqui ele está usando 0 até N. Ai, então seria... passa um N aí. É que o nosso N é N mais 1, né? E teoricamente é a partir da posição 1. Não precisa da 0. Mas aí... deixa ele fazendo a 0 também. Aí o array 0 pode ser só 0 mesmo. Tipo assim... Já tá global, já não dá nada, assim. Esse nem, não precisa. Mas aí como ele tá já feito lá, vai fazer o pré-processamento. E eu vou mandar como se fosse n mais 2, que aí ele vai fazer o de 0 a n mais 1, e aí isso aí vai fechar pra gente. Aí aqui, só pra não dar problema, eu vou trocar aqui pra não confundir o n, porque eu tenho um n lá fora. Ia funcionar ainda, porque a preferência é usar esse aqui. Mas, enfim, eu vou trocar aqui. Só preciso trocar todos que aparecerem aqui. Aí aqui, por exemplo, ele faz o lookup. Aqui eu vou fazer com vector para ele só botar os elementos que precisa. O i vai ser o lookup i0, que significa a partir da posição i e você pegando 2 elevado a 0 elementos, a partir da posição i, que é 1, né? Quem é o mínimo? Né? Esse aqui. Na verdade, a gente quer o máximo, então a gente também tem que ver se está fazendo com o máximo, né? É igualzinho, né? Com mínimo e máximo, você precisa mudar a fórmula ali. Então aqui a gente começa para a própria posição, a própria posição é o mínimo, ok. Aí vai dos menores intervalos para os maiores intervalos. Então aqui a gente vai começar a ver 2 elevado a 1, 2 elevado a 3, né? E aqui tem que ser 1j, né, menor ou igual a len, né? Menor ou igual? Menor ou igual, sim. Aí beleza, aí vai computar aqui para todo mundo. E aí, por exemplo, você vai passar só nos intervalos aqui que você que cabe, né, 2 elevado a j. Que eu vou tirando aqui. E aí você vai fazer o quê? Basicamente, se o... Engraçado, eu não quis usar um mínimo aqui, mais fácil. Se o lookup, né, ele tá usando... por isso que ele queria o array. Ele tá botando aqui o índice de quem que é o menor. No caso, a gente nem precisa do índice. Poderia ser logo o menor, né? Tipo assim... vamos trocar aqui. Aqui ele tá jogando o índice, mas a gente pode só jogar logo o menor. Não precisa do índice. Nesse caso aqui, né? Você pode, para outro problema, você pode precisar, né? Mas basicamente assim, se o lookup, assim, aqui vai ficar mais simples. Lookup de i j é igual ao mínimo de lookup de i j menos 1 e o outro seria esse aqui, né? Seria o lookup aqui de você pegar e somar o 2 elevado a j menos 1 e ver j menos 1. Então você está pegando aqui, entendeu? Ficou mais simples. No final, acho que devia ter feito na mão.
o intervalo, né, começando a posição i de 2 elevado a j é o menor elemento do 2 elevado a j menos 1, né, a partir do i, ou você soma 2 elevado a j menos 1 no i e pega no intervalo de 2 elevado a j, né, e faz o mínimo entre os dois. Então pronto. Isso aqui vai ser assim, em vez de ser j, vai ser pushback, que é o vector. Pronto. Então aqui eu estou fazendo com vector, porque ele fez aqui, meio ridículo, ele jogou max e falou assim, o tamanho do table não era para ser fixo. Isso aqui é tipo assim, seria max n log. O cara jogou um n quadrado aí do nada, para deixar o código simples. Isso aí tá meio zoado, né? Devia nem ter pego isso aí. Beleza. Ok. Aí é isso. Esse aqui é o pré-processamento. E agora vamos. Tem a carry também. Aqui só precisa do LR mesmo. LR. Vai, tá maiúsculo aqui, então vai assim. Aqui também. Pelo menos tá maiúsculo aqui, né? Podia confundir com esse R aqui, mas ok. Aí ele faz aí o log e ele. E aí no final, na verdade, você só precisa jogar min. Aqui a gente quer o máximo, né? Eu quase estava errando isso aqui. A gente quer o máximo porque as nossas fórmulas, elas são menos a soma. Então, para ter o nosso valor mínimo aqui, queremos o máximo da soma. Então, o valor máximo. E agora que não usa esse lookup aí, agora é bem mais simples. Agora é return max de LJ. Que ele tira o log 2 aí para achar a maior potência de 2 que cabe nisso aqui. E espero que ele, assim, esse código tá mais ou menos. Espero que ele saiba o que ele tá fazendo com esse log 2 aqui. Que aqui, né, pode ter algum erro de arredondamento, tá? Mas tá ok. E esse aqui. R menos IJ mais 1. Esse é o outro. O lookup ele usava como um índice do array e eu estou usando como o próprio elemento. Eu só preciso saber qual é o índice, eu preciso só da soma. Ok. Então, aqui está pronto o meu range minimum carry aí. Beleza. Então, esses são os pré-processamentos e eu mandei para o processo aqui. Ok. Agora vamos int q sim q. Aí tá. A gente vai sempre ler um A e um B. E sim A, B. E aí agora a gente vai ter que achar os intervalos, né? E a gente vai ter que, para nossa resposta aí da carry, né? A gente pode pegar assim, a resposta, né? Por exemplo, no pior dos casos, né? Acho que a resposta seria, no pior dos casos, R mais B, né? Aliás, aqui não pode ser A e B, né? Tem que ser... ele fez LU, né? Muito estranho LU, mas... enfim, pronto. Ótimo. Enfim. Aí, a resposta, assim, máxima vai ser R mais B, né? Porque você poderia... Será que é isso mesmo? Não, não é não. Vamos fazer infinito, pronto. A resposta começa como infinito. Nunca vai ser mais que 1 bilhão. 2 bilhões. 2 bilhões a resposta não é mais que isso.
Aí você... agora a gente tem que determinar os intervalos, sempre pegar as respostas dos extremos e verificar se alguns intervalos caem naquele caso em que eu preciso da resposta da carry. Ok, então vamos fazer o seguinte. Para isso, a gente tem que ter, por exemplo, vamos ver que estrutura aqui. Eu vou tentar adicionar as posições, por exemplo, poderia ser um set, as posições em que a fórmula muda, e aí depois eu preciso passar nelas em ordem. E se por acaso a fórmula mudar ao mesmo tempo do R e do B, né, aí eu não precisa ter, né, não precisa marcar duas vezes o lugar que muda. Então, para isso aí vai um 7 mesmo. Vai um 7 de posição. Aí faz assim. Só um ponto clear. Aí a primeira posição, né, que pode ser escolhida seria a 1, que é fazer o corte logo antes do primeiro elemento. Então, a 1. Aí você pode também ter posição n mais 1, que é fazer o corte depois do último cara, onde todos vão ser, né, para o vermelho. Então, são esses dois extremos. Agora, a gente precisa ver entre o 1 e o n mais 1, onde que pode ter as mudanças de fórmula. Aí, por exemplo, pro R, o que vai acontecer? Sempre começa R maior que tamanho 1, porque tamanho 1 é 0, né? E aí, quando que muda a fórmula para essa fórmula aqui? Quando R alcança quando o tamanho 1 alcança R e passa para a próxima. Então, quando o tamanho 1 alcança R, passa para a próxima. Então, se você pegar e somar, aí você faz assim, se você pegar a posição, aliás, aqui eu tô com a carry aqui eu fiz no começo, no fim, mas aqui no caso tem que ser início, esse tem que ser fim mais 1. Aqui que são as posições onde, né, a inicial e final aí do negócio. Ok, eu fiz no vetor inteiro, mas era para fazer na carry, né? Se eu pegar início mais, mais o R, né, que é o número de bolas aí, o tamanho 1 é o que? Ele é exatamente R, nesse caso. Então, essa é a posição, IN mais R, é a posição onde vai ocorrer a primeira troca de fórmula. Se IN mais R for menor ou igual a φ, né? Se for φ mais 1, tudo bem, ele já, quer dizer, já está aqui, né? Mas se for menor ou igual a φ, aí eu preciso adicionar a mudança de fórmula aí. Se for maior que φ, aí a mudança de fórmula ocorre depois da carry, né? Depois do intervalo da carry. Então não precisa. Então, n mais r menor ou igual a φ, você vai ter o quê? Você precisa adicionar essa posição, n mais r, como uma posição em que pode, né, começa a ter uma diferença de fórmula. E agora a gente precisa ver se tem a segunda posição ou não,
segunda posição ou não, em que se troca a fórmula para esse caso aqui. Então, assim, é para esse terceiro caso. Então, na hora que troca a fórmula, possivelmente pode cair já nesse caso, quando tudo é igual a R, ou pode cair nesse caso e depois cair nesse caso. Então, count R maior ou igual a R. Aí a gente precisa verificar assim, se aí o que acontece? Então adicionei aí. Aí eu preciso verificar se... primeiro tem que ver assim, se o... Acho que eu vou precisar do... Até onde que tem isso aqui. Eu vou pegar um count total aqui. Total R, total B. Quer dizer, o total tá lá no... o total tá lá no prefixo, né? Então, assim, vamos verificar assim. Se o prefixo, né, de N, ele é o total de bolas vermelhas, né? Se o prefixo de N for maior ou igual a... Aí é o seguinte, você tem R... você quer formar R no tamanho 1, né? Então, se for R mais o prefixo de início menos 1, você tem uma posição que você consegue ter R bolas vermelhas no tamanho 1, naquele primeiro intervalo. Então isso aqui vai primeiro ver se realmente existe uma posição no vetor que chegaria nisso aí. E a próxima verificação seria se pós R de isso aqui, se isso aqui é menor ou igual a tipo fim. Aí nesse caso, na verdade tem que ser até menor que fim. Nesse caso aqui, você conseguiu nessa posição o tanto de R's lá que muda a fórmula. Então, para o corte, tem que ser a posição seguinte. Você tem que também inserir essa posição aqui, mais um. Então, você aqui adicionou aqui a posição. E no caso também, pode ser que aconteça que, por exemplo, eu inseri essa posição aqui, e pode ser que se todo mundo do começo do vetor, os R primeiros forem R, pode ser que essa posição seja exatamente igual a essa aqui. Mas aí, como eu estou usando um set, já vai cobrir esse caso, em que eu vou adicionar uma posição que mudaria a fórmula, mas é a mesma posição que muda a fórmula ali, então no final ele não vai adicionar duas vezes essa mudança de fórmula aí, ele vai só adicionar as posições aí. Isso aí faz a mudança de fórmula do R. Agora tem que adicionar as mudanças de fórmulas do B. Aí você faz se... aí é a mesma coisa, só que tem que fazer o inverso. Se φ menos R, né? Φ menos R for maior ou igual a início, então assim, se for maior ou igual a início, aí tem que ver certinho. É o fim, por exemplo, se tá o fim de 1 a 5, aí o fim
se for o R for 2, 5, 4, 3, aí tem 3, fica 2 aqui. Aí você... Aí se isso aqui for... pode ser até maior ou igual a início, você tem que adicionar, que muda a fórmula quando nesse mais 1. Nesse mais 1. É onde muda a fórmula. Ok. Pode ser isso aqui. Se for... é isso. Aí, de novo também, tem que ver se o sufixo 1, que é o que tem em todas as bolas azuis, é maior ou igual a B, mais, mais sufixo de fim mais 1. Então, eu estou vendo assim, se tem uma posição possível em que vai dar B bolas depois das bolas que estão depois do intervalo da carry, e posição de B disso aqui, posição de B disso aqui, for maior que início, eu adiciono isso aqui. Aí, nesse caso aqui era mais 1, para o B vai ser assim. Ok. Acredito que eu adicionei aí todas as posições em que a fórmula muda. Agora, a gente precisa passar na ordem de onde a fórmula muda e ver todos os intervalos aí possíveis. Então, vamos fazer o seguinte, fazer um int last aqui, igual a menos 1 no começo, fazer um for auto p nesse set de posições, e aí faz assim, se last diferente de menos 1, se last diferente de menos 1, aí você processa o intervalo. Então assim, para o primeiro não tem nada para fazer. Tem que ser a partir do segundo, que aí você olha o primeiro e vê onde que começa as coisas. Então, last é igual ao P. Aí você tem aqui um intervalo, né, pro corte de last a P. Né? O set também ele já vai ordenar, né? Isso que vai ser bom, né? Você vai pegar na ordem as mudanças, né? Então, basicamente assim, aqui você tem mesma fórmula da posição o last, né, onde muda, e até a posição last, a posição P-1, na verdade, né? Você vai ter esse intervalo contínuo aí, né? Aí só tem que ver que, assim, eu adicionei φ mais 1 e eu preciso testar o φ mais 1 também. Na verdade, eu tenho que adicionar o φ como se fosse o φ mais 2. Porque assim, aqui vai ter que ser do início até o φ mais 1, as posições de corte, né? Que você pode deixar todo mundo pro R, aí vai ser o φ mais 1. Aí eu só preciso, assim, fazer
eu posso botar... tipo mais 2 mesmo. Porque tem que ser meio que meio que o primeiro corte que não tá no intervalo. Porque o último, né? Que a gente vai fazer assim, de leste para menos um, entendeu? Então, você vai ter... Se eu botar φ mais 2, aí o último aqui, que pode ser considerado, é o φ mais 1, né? Aí eu só vou ter que conferir um pouco aqui, porque eu tinha assumido algumas coisas aqui. Por exemplo, esse aqui é mais 1. Esse aqui é menor ou igual a φ. Que assim, ele pode ser igual a φ, aí ainda adiciona a mudança de fórmula no φ mais 1, exatamente. Aí, por exemplo, do φ mais 1, só ele do φ mais 1 sozinho tem uma fórmula diferente. Então, acho que é isso. Então, mesma fórmula do leste, desde o leste até P-1. Aí, o que você pode fazer? Resp igual a mínimo de... Aí, vamos fazer assim, meio que... Eu usei já carry. Vou usar um calc, assim, calc, que é tem o início, tem o fim e tem o corte, que pode ser no leste, né? E aí você pode fazer assim, essa que é aquela consideração lá que você pode pegar o primeiro intervalo, e aí você pode pegar o último do intervalo também, que é o P-1, e aí assim, esse calc vai calcular pra gente qual que é a resposta para esse corte específico. Então a gente vai ter que fazer os ifs lá. A gente não precisa nem saber assim, qual tipo de fórmula que vai ser usado. Não, tudo bem, na fórmula ele dado essa posição, ele se vira lá. Aí tem esse cálculo, tá, não sei o que, e já pega então, independente do que for, qual fórmula que for cair, já pega esses dois aí e testa. E aí eu só preciso verificar se cai no caso em que a gente precisa daquele range minimum carry, porque tem a soma dos counts ali. Vamos fazer o calc. Calc aqui vai ser int in, int fin, int a posição do corte. Fazer um p mesmo, sei lá. Aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode até tentar fazer o certinho lá como a gente fez essa fórmula aqui. Então, por exemplo, vou copiar ali para baixo para a gente ter essa referência. Aqui, copiar aqui para baixo. A gente pode calcular assim, tamanho 1, int tamanho 1 é igual a p menos in. Porque o p é exatamente a primeira posição que é para o b. Então é p menos in. E o tamanho 2 pode ser aí seria fim menos p mais 1, que aí esse é incluso. Ok. E aí falta, por exemplo, aí o count r é igual a prefixo, aí tem que ser p menos 1, né, menos prefixo de in menos 1. E o count b, count b vai ser igual a sufixo de início menos sufixo de fim mais 1. Esse problema é difícil aí, né? Vamos ver quantos uns que eu vou errar até dar accepted aí. Porque tem vários mais 1, menos 1. Esse negócio é horrível, né? Quando você pega um corte no meio. Enfim. Tá. Acho que eu tenho tudo aí. E aí eu posso fazer a conta normal, assim. Então, tipo, int hat igual a 0. E fazer assim, se r maior que também 1, copiar basicamente lá.
Se aí você soma hat mais igual a R menos count R. Se não, aí você pode somar. Aí no caso, pode ser assim, ó, tamanho 1 menos. Aí no caso, pode ser que assim, ó, esse aqui, se o count for, se é quem for menor, se ele for menor é ele, se o R for menor é ele, se for igual tudo faz. Então o mínimo de count R R. Então deu para juntar meio que a fórmula de dois casos aí. Aí aqui, mesma coisa, mas aí assim, se B maior que tamanho 2, aí o hat vai ser B menos count B. Se não, aí o hat mais tamanho 2 menos o mínimo entre B e B aqui. Pronto. Aí no final, return hat. Então, esse caso aqui, como é que fala? Ele calcula aí um certo corte. Então, para isso aqui tá de boa. Então, ele vai fazer já vários testes. Agora, a gente só precisa verificar se vai cair no caso em que vai dar esse mais esse, ou se vai cair no caso em que vai dar esse mais esse. Se for qualquer um dos dois, aí você precisa usar o range minimum carry aí. Aí vamos ver aí, seguinte, bem, qualquer posição aqui que eu pegue, né, do corte, né, se a gente fez a conta tudo certo, ela dá a mesma fórmula. Então eu poderia só pegar, por exemplo, o próprio last para ver a fórmula dele. Se a fórmula dele bater com essa fórmula de soma aí, a gente precisa do range minimum carry. Aí vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... vamos ver aqui. Bem, para cair nesse caso... aqui... vai ser mó chato. Ai. Posso copiar isso aqui para baixo e fazer o P igual a leste. Vai copiar um pouquinho aí, se a gente achar algum erro na fórmula, tem que trocar nos dois lugares. Mas assim, você pode ter faz com leste, por exemplo, né? Para verificar. Aí aqui, fim menos P, leste. Aí aqui, leste. E é isso. Aí, se você cair no caso em que, se for esses dois, né? Se for isso e isso, né? R maior que tamanho 1 e B maior que tamanho 2, se R maior que tamanho 1 tamanho 1 e B maior que tamanho 2, aí você põe resp igual a mínimo de... aí você tem essa carry aqui de pegar o máximo, né, entre L e R. Então, você vai pegar carry aqui de last até P-1. Você pegou o máximo da soma, aí você faz, no caso lá vai dar o R mais B menos essa soma. Então, vai ser R mais B menos essa soma do carry. Você pode pegar aqui o mínimo, né? Ou também pode acontecer
de pegar a outra fórmula aqui, né? Se for isso, né, isso e isso, também tem que pegar aí o tamanho 1 mais tamanho 2 menos a maior soma possível. Então, vai ter um monte de caso aqui, né? Então, assim, é menor ou igual... basicamente, tipo assim... Se R menor ou igual tamanho 1 e count R menor que R. E. É a mesma coisa pro B. Tem que cair no mesmo caso. Se B menor ou igual a tamanho 2 e count B menor que B, aí você faz resp igual mínimo de... Aí você soma os dois tamanhos, que pode... vamos usar aqui tamanho 1, tamanho 2. Podia ser fim menos início mais 1 também. Menos carry de last P menos 1. E é isso. E aí você imprime. E aí você imprime esse resposta aí para carry. Vai dar certo? Não vai. Aqui faltou o resp. Com certeza eu vou ter errado alguma coisa nas fórmulas aí. E o ruim é que vai ser difícil. Se tiver alguma coisa errada, pode ser que não pegue nos casos nos casos aqui de teste. Apesar de ter bastante, eles não são grandes, o intervalo não é grande, eles deveriam passar de um intervalo um pouquinho maior para cair, por exemplo, essa carry aqui e tal. Bem, vamos ver aqui. Olha, o 3 até acertou, é um caso ridículo aí. O resto tudo deu uma errada aí. Para não ficar muito grande o vídeo, que já está bem grande, na verdade, eu vou dar uma debugada aqui. Seguinte, debugando aqui, eu já vi aqui, ó. Esse aqui, ele é B, né? Então, copy-paste, ó, que não era R, aqui é B. Então, tem que ser B aqui, porque a gente está fazendo aqui nesse if o azul. Então, é φ menos B mais 1. E, ok, ele agora... Mais um probleminha aqui. Aqui, ó, é de P menos 1 a início, né? Então, assim, ó, o primeiro corte aqui é o count R. Count B era P aqui. P. Você tem que pegar do corte até o fim. Então, ele estava realmente errando essa função aí e tinha casos que estava dando menos. Peguei mais um errinho aqui. Aqui eu fiz R mais B menos carry, tamanho menos carry. Só que a carry, a gente tem que lembrar que ela está somando os counts de R e B do corte até o fim do vetor. Mas eu preciso tirar o que não está dentro da carry. Então, tem que tirar essa sobra aqui. Então, na verdade, a gente pode tentar fazer assim vou botar um soma aqui. Aqui tá ficando um pouco meio que de copy and paste, mas int soma, a gente faz carry, só que tem que tirar o prefixo início, né, que no caso seria last, não, prefixo da carry, né, prefixo início menos 1, menos sufixo fim mais 1, né? E aí, aí você tira aqui essa soma aqui, né? Aqui tá ficando muito copy and paste, mas... e aqui também precisa ser essa soma, né? Dá para fazer um pouco melhor aí para evitar esse
copy and paste, né? Mas vamos ver aqui. Mais um errinho aqui, né? O in mais r menor ou igual a fim mais 1 ainda é uma possibilidade. Então, como aqui eu estou colocando assim o final, né? O fim mais 2 não é possibilidade, né? É tipo uma barreira assim, um fim exclusivo. Se ainda for fim mais 1, ainda preciso adicionar aqui nesse caso, né? E esse caso aqui, por exemplo, aqui, tudo bem, ó, se for menor ou igual a fim, aqui pode acabar também adicionando um fim mais 1, né? Da mesma maneira que aqui. Então, esse aqui também precisava ser assim. E aí começou a acertar. Continua. Pode continuar já. WA aí, como eu esperava. Beleza, vou olhar aqui mais um pouco e vou ver o que é. Beleza, achei mais um erro aqui. Seguinte, nessa segunda metade aqui, a posição φ menos b mais 1 é a posição onde começa a ter tamanho 2, né, menor, quer dizer, maior ou igual a b, né? Por exemplo, essa posição é exatamente a posição onde dá tamanho 2 igual a b. Só que a gente tem que colocar nas posições lá quando muda. A fórmula está mudando da posição uma depois dessa, que está igual, por exemplo, a b menos 1, e desse para esse, né, mais 1, que aí a fórmula mudou. Ou seja, aqui, na verdade, tem que ser um mais 1. Essa posição mais 1. Aqui eu posso fazer assim, sem problema. Tudo bem, por exemplo, se for igual a início, tudo bem, ele vai adicionar início de novo, já tem início aqui, mas tudo bem, o 7 vai cuidar disso aí, e tudo bem se for maior ou igual. Podia ser também isso maior que início, porque o início já está ali, né? Mas, enfim, não faz muita diferença. Pode ser assim ou pode ser assim. Sei lá, eu vou deixar... Eu não sei qual que foi o padrão aqui. O padrão, na verdade, que eu pus aqui foi de quando realmente precisa. Então, vamos lá. Aqui que realmente precisa, né? Porque essa posição ainda não tem. Essa posição que é a posição realmente que é a última que tem a primeira... a última da esquerda para a direita que tem a primeira fórmula. Mesma coisa desse aqui. Esse aqui vai ser a primeira, assim, posição que vai começar a valer uma fórmula diferente para o B, só que a última fórmula valeu até a posição mais 1 desse. Então, esse também precisa sim ser mais 1 e aqui mais 1. Então, assim, os casos de entrada, assim, eles não estão... Tá difícil de acertar. Meu Deus, ainda a mesma coisa. Que beleza. Ok, vamos continuar vendo aí. Hoje não é meu dia que achei mais um erro. Bem errado, na verdade. Aqui a gente está verificando o caso do leste, né? Pô, acho que já tinha errado isso aí antes. Teve um copy-paste e ficou errado aí também, né? Esse aqui é o leste. A gente está fazendo a posição leste. Então o count B aqui estava errado, né? Deixa eu ver. Eu achei um caso aqui que deu errado. Vamos ver se arruma. Agora deu 6, tá certo. Quando tem um contest... Opa, passou do caso 7. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer aí. Que demora. Aê! Fechamos. Fechamos a prova do Nacional. 0,8 aí segundos. Problema C. Foi horrível. Eu mandei mal. Mas passou. Talvez tenham outros jeitos aí
mais tranquilos ou não, mas é isso aí, conseguimos passar o último problema e eu vou dar uma olhada na solução oficial para ver se eu tenho alguma coisa a acrescentar aí sobre esse problema. E assim, tô vendo agora a solução oficial e na verdade é basicamente o que a gente realmente fez. Você, né, você tem que meio que dividir a string em dois para realmente ter a resposta, né? E aí surgem fórmulas e, e tal, e assim, alguns detalhes são diferentes, mas no final ele fala exatamente o que eu falei. Você precisa de um segment tree ou sparse table, no caso a gente usou uma sparse table aqui, para você conseguir fazer alguns casos. Aqui eu não entendi bem que ele tem umas 16 RMQ aqui. Depende realmente como você vai analisar a fórmula aí. No final eu consegui de maneira que eu só precisei fazer uma só. Mas realmente é mais ou menos por onde, do jeito que eu fiz, mas eu errei bastante aí, questão de mais ou menos um, teve uns copy-paste aí que levou uns erros, fica muito variável, eu errei coisa aqui, confundi a posição de corte com a posição de início, né? Foi uma loucura aqui para dar uma arrumada, mas é isso, passou e é isso, fechamos a prova no nacional e aqui eu deixo novamente aqui, ó, Instagram, agora temos um Instagram aí, agora que fechamos a prova nacional e meu e-mail aí caso você queira entrar em contato e é isso, até o próximo vídeo.